Caríssimos internautas, as nossas saudações. Dizer que Benguela 7 hoje está aqui na casa do Miguel Silva de Almeida. Ele que já foi servidor público, porque foi administrador em 3 municípios daqui da cidade de Luanda. É com ele que vamos conversar. Acompanhe-nos. Olhando pelo BI, quem é Miguel da Silva Almeida? Miguel da Silva Almeida é já não digo jovem, mas um cidadão angolano com idade adulta, filho de uma família humilde, forjado, digamos, num bairro que ajudou-nos a crescer. Refiro-me ao Golfo. Meu pai chama-se Leandro Pedro de Almeida. Minha mãe chama-se Felisbina Miguel da Silva Almeida. Nasci no Golfo, na maternidade do Golfo, mais conhecida pela maternidade de Pavocumbe. Tive uma primeira infância na subzona 5 do Golfo, onde comecei os meus ensinos primários na escola da Comissão, na subzona 14. Depois uma segunda infância em Colibengo, na localidade de Mabaia, onde nós saíamos de Mabaia e fazíamos cerca de 13 quilômetros a pé para ir na escola no 107. Depois, parte da minha infância no bairro Popular, onde fui aluno do meu irmão, que na altura lecionava a 4ª classe, e depois da 4ª classe passei para o Angola e Cuba, para o 2º nível e o 3º nível. Portanto, Miguel Almeida é um ser humano que nasceu da família Almeida. Os meus pais são natural de Colibengo, precisamente na comuna de Calumbuloca, Caçuneca. A minha mãe é de Calubunço de Baixo. E eu cresci entre Golfo, Mabaia, Neves Bendia, e noutras fases passei pelas residências das minhas irmãs mais velhas, começando pela Cuca, a primeira filha do meu pai, a Mana Venância, e depois fomos para os Coqueiros, e depois fiquei no Bairro Azul, também na residência de uma minha irmã falecida, a Helena de Almeida. Portanto, parte da minha personalidade tem como trajetória esses lugares e esse ciclo de influência, família, igreja. Inicialmente a igreja toquista, eu era do coro do tabernáculo, no Golfo, no quintal do mais velho Manuel Filho, tínhamos lá, uma secção da igreja toquista, e nós pertencíamos ao grupo coral do tabernáculo. Tenho unção de Maiomono, e já na vida adulta, também consegui receber a influência educacional da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que é uma igreja que nasceu no Sul, e por influência de um amigo que passou a ser um irmão que a vida me ofereceu, Moisés Silivelli, eu comecei a frequentar essa igreja. E a forma de irmandade, solidariedade, como eles me receberam e me trataram, decidi então ser batizado nessa igreja, que é a Igreja Evangélica Congregacional Angola, da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. E esta igreja me testemunhou o meu batismo e educou-me parte do meu caráter. Portanto, Miguel Silva de Almeida é um cidadão angolano, de família humilde, que cresceu em bairros humildes e que teve a graça da educação religiosa, consolidar toda a educação que foi dada pela minha família,
e também pelas ruas, porque nós, enquanto seres humanos, passamos por vários ciclos de formatação do nosso eu. O primeiro ciclo é a família, e isso eu tive muito bem. O segundo ciclo é a sociedade, por via da instituição de ensino, que são as escolas, e também a igreja e outras formas de organização que influenciaram para que eu fosse quem sou hoje. A nível da igreja da IECA, eu pertencia à congregação de Nova Alegria, que é uma congregação que está entre o Golfe e o bairro Popular, aí no limite, ou próximo mesmo da escola Angola e Cuba, onde eu estudei. E tive como referência 2 pastores. São vários, mas aqueles que mais conviveram comigo são 2. O primeiro pastor foi o pastor, o malogrado pastor Vasco Domingo Rafael Sabino Chipuca, se a memória não me falta. Foi uma pessoa, um professor para a vida, para mim. Ele conseguiu, por via de todos os seus ensinamentos, a sua forma de ser, conseguiu me fazer compreender que é mais fácil e é mais prazeroso ser uma pessoa do bem do que ser uma pessoa do mal. E esse período que passei pela igreja foi decisivo, inclusive, para depois eu abraçar de forma mais ativa a vida política. Portanto, esse é o Miguel Silva de Almeida. Muito bem. Isso tudo quer dizer que vens de uma família humilde. Exatamente. Como sabe, depois um pouco antes da independência, as nossas famílias, digamos, sobreviveram todas aquelas vicissitudes da vida, e os nossos pais tiveram que se adaptar de acordo com o contexto e conseguir prover para nós o mínimo possível. Portanto, não havia possibilidade para termos mais do que tínhamos na altura. E os nossos pais tiveram que fixar residência nos bairros onde era possível fixar residência. Por isso é que o meu pai teve a opção de fixar residência no Golfe e uma segunda residência no bairro Popular, mas depois dele decidir trabalhar por conta própria, ele decidiu investir na agricultura. E o lugar onde ele escolheu para fazer a agricultura foi no Icolibengo, na localidade da Mabaia, onde ele tem lá a sua quinta. E a minha mãe também abraçou esse desafio que o meu pai escolheu. E nós somos filhos criados, alimentados pelo produto do campo. Portanto, considero que nós não tínhamos o excesso, tínhamos o possível, de acordo com o esforço e o trabalho dos meus pais. Por isso, não considero que... Por isso considero que somos uma família humilde, porque não havia extravagância na nossa forma de ser e de estar. E não que isso foi um mal, não necessariamente. Podíamos ter condições melhores do que tivemos, mas Deus sabe o que faz. Aquelas eram as condições possíveis que nossos pais conseguiam nos dar, e por isso eu considero que sim, somos oriundos de uma família humilde, e penso que a maior parte das famílias angolanas forjadas na década de 50, 60, 70 tinham essa característica do ponto de vista social. Muito bem. A pergunta a seguir é: qual é a situação mais triste que já vivenciou e que não gostarias de voltar a viver? Olha, eu vivi muitas dificuldades na vida e me marcou muito a infância, às vezes que eu via a minha mãe sem ter que nos dar para comer. Isso foi muito marcante. Mas afinal a vida adulta nos reservava dores mais profundas. E a última que mais me chocou foi as razões que o meu anterior superior hierárquico invocou para eu ser exonerado.
refiro-me ao governador Alcídio Jacob, que é uma pessoa que eu conheci na JMPLA, e ele diz que eu não sou amigo dele, mas pelo que nós vivemos junto eu o considero como amigo. E quando ele me convidou para ir para Calumbo, ele, nos seus argumentos, disse que precisava de uma bulldoze, porque eu tinha passado por territórios difíceis e que ele gostaria que aquela experiência de gerir territórios difíceis eu levasse para Calumbo, tendo em conta que era um território com características difíceis, sobretudo no quesito ocupação de terreno, criminalidade, desordem social, e também no quesito dos desafios que aquele município tinha, desafios ligados à criminalidade, ligados à educação, ligados à saúde, ligados à mobilidade, ligado ao saneamento básico. Então ele precisava de uma pessoa com experiência. Eu me lembro como se fosse hoje. Neste dia eu estava na minha fazenda, que eu tenho, digamos, a veia de agricultor do meu pai, e recebi a sua chamada e com as suas explicações e aceitei o desafio. Entretanto, eu sou pai de um filho que formou-se no Lubango. Eu pessoalmente o levei para o Lubango para fazer o preparatório. Ele decidiu escolher o curso que eu já havia feito, que é Direito Forense, e com os conhecimentos que tinha, eu ajudei-o a se preparar para os testes e tivemos a sorte dele sair-se bem e aprovou. Entretanto, durante os 5 anos que ele ficou a se formar no Lubango, ele acabou sendo o presidente da Associação dos Estudantes da Universidade de Manduma Ndemfai, que muito me orgulhou, porque vi que estava exatamente a exteriorizar a veia política de seu pai. E durante o período que ele ficou lá, como ser humano, apaixonou-se por uma jovem do Cunene, e em 2025, depois de ele terminado a licenciatura e ter, digamos, feito o curso de advocacia, começou a exercer a advocacia, ele disse: papá, estou em condições de constituir a minha família com aquela jovem que foi minha colega de universidade. Entretanto, ela vive no Cunene e precisamos lá fazer os deveres. Reunimos a família, fomos para o Cunene, fizemos os deveres em 2024. E nesse período, nos comprometemos em fazer o casamento um ano depois. Isso veio a dar outubro de 2025. Entretanto, um mês antes eu escrevi para o meu superior hierárquico, e quando havia morosidade na resposta, por causa, digamos, da dinâmica de trabalho de um governador, não é fácil, decidi, por via telefônica, fazer lembrar da situação que eu vivia na altura, porque também me encontrava enfermo, e da necessidade de eu acompanhar o meu filho para fazer o seu matrimônio junto daquela família que havia nos acolhido um ano antes. Portanto, aconteceu, eu fiz a mensagem, o meu superior me respondeu, tomei conhecimento, fui numa quarta-feira, fizemos o noivado numa quinta-feira, o casamento numa sexta-feira, em Ogivo, e no domingo eu já estava em Luanda. Na segunda-feira, quando eram 7h30, eu já estava no meu gabinete a trabalhar. Recebi uma comunicação para ir ao gabinete do senhor governador para uma reunião no governo da província que teria lugar às 13 horas da segunda-feira. E me foi comunicado que eu estava exonerado por ter viajado sem autorização do senhor governador. De todas as dores que eu já tive, essa foi a que mais me doeu. Foi uma injustiça que eu não esperava. Sentiu-se como se fosse picado com uma faca nas costas. Exatamente. Foi a que mais me doeu. Foi uma decepção muito profunda, porque não havia razão objetiva para tanta maldade. Tanto, quando me questionou o que lhe aconteceu que mais lhe doeu,
Esqueci todas as feridas da infância, todas as vezes que nós não tivemos o que comer, todas as vezes que caímos, todas as vezes que ficámos deprimidos. E doeu-me tanto ver um filho recém-casado, sem poder gozar a sua lua de mel, com um sentimento de culpa, que se o pai não viesse no meu casamento, hoje não perderia o seu trabalho. Portanto, nunca falei sobre isso, mas é uma coisa que hoje falo porque o exercício do poder não nos pode levar a cometer tais injustiças. É preciso termos cautelas nas nossas decisões, porque estamos a lidar com seres humanos, somos pessoas e uma medida deste tamanho pode, digamos, causar danos emocionais, psicológicos profundos na vida de uma pessoa e de uma família. E isso aconteceu porque depois eu tive que colocar os mais velhos a falarem com os meus filhos, o casal recém-casado, para que pudéssemos todos superar o que havia acontecido. Portanto, não sei se ainda poderei um dia encarar uma dor tão intensa como foi aquela. Não foi física, não foi, digamos, uma chapada, um golpe, uma faca como tal, mas doeu-me muito o motivo pela qual eu tive que deixar uma empreitada que eu estava a me dedicar para que o interesse público naquela comunidade pudesse, digamos, ser alcançado progressivamente. Acha que o governador Ausílio Jacob agiu de má fé? Bom, é uma pergunta que um dia ele terá que responder. Porque eu fui convidado por ele para estar ali. E ele era meu superior hierárquico. E eu respondia todos os meus atos diante dele. Temos que cuidar do meio ambiente, sobretudo a preservação das espécies animais que habitam no território da província. Mas isso não significa que temos que reunir com jacarés para pedir conselho. Senti-me usado e largado. Ok. Dentro da família Pelar, foi jogado à deriva? Não propriamente nesse sentido. Nós temos, digamos, documentos que estabelecem a relação do partido com o Estado, com o governo. Entretanto, toda a nomeação é por conveniência de serviço. Dentro da conveniência de serviço está o elemento confiança política. Mas tudo isso tem que ser devidamente fundamentado. E a fundamentação tem que ter razão objetiva. Nós não podemos pegar em situações subjetivas para tomar decisões que afetam a vida de outras. Portanto, naquela situação, os órgãos que aprovam, digamos, os órgãos do partido que aprovam, digamos, a qualidade e o perfil do camarada para ser ou não ser, para desempenhar ou não desempenhar um cargo, tinham que sentar à mesa e analisar se os factos, os argumentos que estavam a ser apresentados eram suficientes, bastante, para se tomar aquela medida da forma como se tomou. E isso não houve, porque os cargos a nível dos municípios são de nomenclatura das comissões executivas provinciais. E eu sou membro da comissão executiva do partido na província de Icolibengo. Não houve essa reunião, não houve essa concertação. Eu não tive a oportunidade de me defender. Por isso, eu acho que não é dessa maneira que nós vamos construir, digamos, uma boa relação entre aqueles que são chamados para desempenhar em nome do partido funções que visam a satisfação do interesse público. De lá para cá, nunca recebeu mais nenhum telefonema do governador Ausílio Jacob? Não, mas trocamos mensagens sobre um assunto ou outro. Em sede de reuniões falamos, nos saudamos. Nunca se tocou nesse assunto. E é a primeira vez que eu desabafo, porque
ser do MPLA significa ser camarada. Ser camarada significa ser amigo. Ser amigo significa ser solidário. Portanto, aí, dentro desse atributo camarada, qualidades que têm que ver com a essência do ser humano fazer o bem. Portanto, falhou, na minha perspectiva, falhou, porque escrutinei todos os meus atos e não vi falha grave que me pudesse fazer merecer tal medida. Portanto, foi a dor mais profunda em toda a minha vida. Este assunto repercutiu bastante nas redes sociais e, inclusive, esse seu testemunho do casamento do filho também apareceu nas redes sociais. Agora está aí o esclarecimento. Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu e tem pessoas que acompanharam o casamento, colegas que eu convidei acompanharam o casamento e também ficaram sentidos. Para já, como é que se torna político? Quais foram as motivações na sua vida? Primeiro, eu nasci numa família política. Eu fui da OPA, do Golfe, e militante da JMPLA. Mas eu exercia uma militância não muito ativa na JMPLA. Na OPA era diferente porque a OPA foi para nós também uma oficina da construção da personalidade e, sobretudo, dos valores do patriotismo e do nacionalismo. Amar a nossa pátria, a nossa terra, as nossas coisas, os nossos dons, as referências dos nossos ancestrais. E eu depois preferi ficar mais tempo na igreja do que na JMPLA. Mas quando passei para o Morro Bento, na altura pertencente à Igreja Evangélica Congregacional em Angola, fui líder juvenil. Eu era o diretor da juventude da nossa região, na IECA. E por causa disso, fui participando em atividades associativas, organizada por uma associação na comuna de Futungo, a Associação dos Jovens Naturais e Amigos de Futungo de Belas. E na altura o presidente José Eduardo Santos vivia no Futungo. Portanto, essa associação tinha a responsabilidade de realizar, entre outras atividades, também atividades comemorativas do aniversário do presidente José dos Santos. E há uma atividade em que eu participei com a juventude religiosa, que muito me marcou, que foi a campanha de vacinação contra a polio. Nós recebemos formação e andamos casa em casa, bairro em bairro, a fazer primeiro a sensibilização e depois a fazer a vacinação às crianças. Este ato viciou-me, no sentido de que senti-me útil fazendo algo não para mim, mas para os outros. E passei a frequentar as atividades dessa associação, que, consequentemente, depois comecei também a participar nas atividades da JMPLA, da comuna de Futungo de Belas. Foi assim que fui eleito membro do secretariado da JMPLA na comuna de Futungo de Belas, membro do comitê municipal da Samba. A comuna de Futungo de Belas era uma comuna pertencente ao município da Samba, e depois segundo secretário dessa mesma comuna, de Futungo de Belas, segundo secretário da JMPLA. E pronto, as pessoas foram vendo a minha entrega, valências, e foram me atribuindo responsabilidades. Quando eu me casei, em 2021, passei a residir no Benfica, saí do Morro Bento para o Benfica. Nessa altura, havia necessidade de se promover, estava em curso o processo orgânico da JMPLA, e tinha a Assembleia Comunal da JMPLA do Benfica. Como eu passei a militar ao Benfica, no setor 10 de dezembro, então me foi convidado a concorrer ao cargo de primeiro secretário comunal do Benfica. Concorri com um nosso camarada, um grande amigo meu, sociólogo Joaquim, um grande quadro que esse país tem, um sociólogo, e tive a sorte de merecer a confiança dos delegados
e passei a liderar a JMPLA no Benfica. Isso em 2022 até mais ou menos 2006. Nessa altura, em 2006, por impedimento do exercício das funções do primeiro secretário municipal da Samba, a pessoa escolhida para o substituir fui eu. Então, liderei a JMPLA na Samba até as eleições de 2008. Levamos a juventude a votar massivamente o nosso partido e o nosso candidato, José Eduardo dos Santos, na altura. Tivemos uma vitória muito expressiva, que contribuiu para que pudéssemos, digamos, em sede do Parlamento, aprovar então a Constituição da nossa Constituição da República. E em 2009 cesso o mandato, mas aí a carreira política só estava a começar. Quando em 2009 cessei mandato, fiquei 2010, 2011, apenas 2010, 2011 até 2013, se não estou em erro, apenas como membro do Comitê Provincial, membro do Comitê Nacional da JMPLA, e participava em comissões de trabalho. Havia uma comissão da JMPLA que atendia o setor religioso, que era coordenado pelo camarada africano Pedro, e eu fazia parte dessa comissão, até ser chamado novamente para liderar um outro novo município que surgiu, que era o município de Belas. No quadro de uma alteração da lei da divisão político-administrativa, surgiram dois novos municípios em Luanda, que era o município de Luanda e o município de Belas. E nesses dois municípios fez-se o processo de constituição da JMPLA, e eu passei a liderar a JMPLA no município de Belas, como primeiro secretário da JMPLA no município de Belas. E depois aí terminou, digamos, as minhas funções a nível da JMPLA, porque depois o partido entendeu que eu tinha que assumir o partido aqui na comuna de Ramires. Muito bem. E aí começa a sua carreira como gestor público. Exatamente. Foi nessa altura que fui nomeado também como administrador do Distrito Urbano de Ramires, e comecei então a trilhar esse caminho de servir o interesse público. Saindo do Ramiro, fui para o Icolibengo, do Icolibengo regressei para o Belas, do Belas fiquei um ano parado, depois fui para uma função política, a convite do ex-primeiro secretário, camarada Manuel Homem, no município do Quilamba-Quiache. Do município do Quilamba-Quiache, fui convidado, nessa altura, pelo governador Jacobo para liderar o partido e a administração a nível do município de Calumba. Muito bem. A questão a seguir é um privilégio ser administrador ou nem por isso? É um grande privilégio. Não só ser administrador, servir o interesse público é um grande privilégio. Até aqueles funcionários que estão na recepção, na Secretaria-Geral, que atendem o público, eles devem, digamos, encarar esta oportunidade como um privilégio. Não é qualquer ser humano que é escolhido para servir a comida de uma maioria. Há aí um elemento de confiança, há aí um elemento de responsabilidade máxima. E isso não vale mais por aquilo que nós recebemos como remuneração. Vale mais por aquilo que nós conseguimos fazer pelos outros. Toda vez que, no exercício das nossas funções, nós realizamos o interesse público, então aí está o significado de que servir o interesse público é exatamente um grande privilégio. Muito bem. Hoje vemos muita gente em contentores de lixo à procura de comida, ou melhor, a fome aumentou. O governo terá falhado em suas políticas ou nem por isso? Bom, esse é um problema complexo de se falar e muito transversal e com dimensões diversas. Porque eu fui administrador de Icolibengo e quando li o relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre a pobreza, eu compreendi exatamente o que eles chamaram de pobreza multidimensional.
porque tu vais encontrar em algumas localidades privações de água potável, saúde, energia elétrica, mas não vais encontrar fome. Não vais encontrar fome por quê? Porque eles são produtores, são trabalhadores. Lhes falta outros elementos para preencher necessidades básicas, mas não está presente o elemento fome. E não se fala da qualidade da sua alimentação. É muito superior àquela que se compra no mercado convencional. O alimento que vem da terra é muito saudável. E, portanto, quando começamos a analisar esse aspecto da fome, sobretudo esse elemento de crianças que comem nos contentores, isso nos remete para uma análise de como estão as nossas famílias. Qual é o estado das nossas famílias? Como é que os responsáveis pelas famílias estão a cuidar dos seus? Se furtaram das suas responsabilidades? Não se furtaram das suas responsabilidades? Eu e você crescemos em famílias humildes e muitas das vezes faltou o que comer, mas nunca fomos comer ao contentor. Portanto, há aí uma responsabilidade que deve-se atribuir à família, no sentido de os responsáveis pelas famílias adotarem uma educação aos seus filhos, de tal maneira que a busca da subsistência não seja necessariamente no lixo. Não seja necessariamente no lixo. E eu posso dar um exemplo. Dei o exemplo de Colibengo, onde famílias, até muitas das vezes sitiadas do ponto de vista do acesso. Mas você vai para lá e você encontra uma mesa com fartura. Eles não vão procurar a comida no lixo. Eles sabem que para ter comida tem que trabalhar o campo. Portanto, nós fomos perdendo um pouco isso. Eu vivia no Golfe. E aí onde hoje é a cidade de Quilamba, a minha mãe tinha lá uma lavra. E a minha mãe saía a pé da Subzona 5 até lá e cultivava e nós tínhamos mantimento. Portanto, temos que ver como é que as nossas famílias estão. Como é que elas possam ser treinadas para que envolvam-se em atividades produtivas para terem mantimento, sem precisar fazer recurso a essa prática de procura de comida no lixo. Isso é um aspecto. O lixo nas zonas urbanas tem comida? O lixo nas zonas rurais se encontra comida? Ou isso também pode ser usado como uma farsa de pressão política? Será? Será? Porque eu olho para um contentor fixado numa localidade e consigo ter noção de como é que vivem as pessoas, um contentor de lixo, e consigo ter noção como é que vivem as pessoas naquela localidade, pela qualidade do lixo. Acha que em bairros, digamos, de classe média baixa, as pessoas têm o excedente de comida ao ponto de ir colocar no contentor? Isso é uma questão que temos que nos fazer. Acha que em Catete, em Mazoso, no Zango, eu conheci o Zango, acha que lá, naqueles contentores, alguém vai encontrar um pedaço de pão? Eu acho que não. Muito bem. Falou do Zango. A pergunta a seguir é: na sua gestão no município do Calumbo, te tornaste amigo de cantores, sobretudo no estilo Kuduro. Como é que olhas para o gênero Kuduro versus palavras obscenas? Olha, primeiro aqui retificar uma coisa. A minha relação com a classe artística desse país vem desde que eu sou, digamos, adulto. Porque eu fui corista. E muitos dos cantores bons que nós temos na nossa praça musical vieram das igrejas. E eu conheço. Portanto, essa relação vem daí. A minha associação ao Kuduro é porque eu identifiquei
que é uma classe artística que, se não cuidada, pode descambar para outros rumos, por causa do estilo de vida e do meio social aonde eles emergem. Os escuduristas não são da Engombota, não são digamos, de zonas nobres. É um estilo que nasce nos bairros suburbanos. Portanto, eu olhei para esse estilo com uma grande preocupação na base de uma pergunta que eu me fiz. O que seria desses jovens, como Nagrenhas e outros, do Sambizanga, do Rangel, do Kazenga, de Viana, do Golfe, Clambaquiache no caso, o que seria desses jovens que abraçaram o Kuduro e viram no Kuduro uma forma de sobrevivência, de ser e de estar? O que seria deles se não fosse o Kuduro? Então eu vi que o Kuduro serviu de elemento que distanciou estes jovens de um rumo pior, que seria a criminalidade. Portanto, a partir daí passei a prestar uma atenção muito particular aos kuduristas. E muito notório a nível do povo angolano. Eu amo os kuduristas. Eu não preciso de pagar um kudurista para vir ter comigo. Eu recebo visitas, semanalmente passam aqui centenas de kuduristas. É a razão de ter existido o Kababa Star como nome? O Star, apenas o Star, porque o Kababa é um nome dos avós dos meus pais. Agora, o Star é os kuduristas que acrescentaram. Portanto, a minha relação com os kuduristas vem de muito mais atrás. E quando eu estive no Icole Bengo, eu recebi uma visita de um conjunto de kuduristas na altura da pandemia e consegui mobilizar apoio para eles naquela fase que foi muito difícil para todos nós, principalmente para eles que vivem da música. E por causa do confinamento não havia condições para espetáculo e eles estavam mesmo a passar inúmeras dificuldades. Então eu tive que mobilizar parceiros para acudir essa classe. E diz-se, quando tu fazes um bem a alguém, você conquista o coração dessa pessoa. Até Jesus teve que ser útil para os discípulos lhe seguirem. Se não ajudasse-os a pescar, não sei se lhe prestariam atenção. Portanto, é isso que as pessoas não entendem, a minha relação com os kuduristas. Não é política, é uma relação de troca de afeto, é uma relação de atenção, de interajuda. E eles me fazem bem, e sempre que eu posso, os faço bem. Muito bem. Espera ser nomeado para mais um município ou ainda preferes ficar na BEC, como se diz? Olha, eu ultimamente tenho estado a ser questionado frequentemente se vou mais ser nomeado, se aceitaria, se não aceitaria. Sim, porque as pessoas estão à espera. Eu tenho sentido essa pressão. As pessoas estão à espera. Eu tenho sentido essa pressão. E eu uma vez coloquei no Facebook algo igual a esse questionamento que me faz, que o pastor Ismael me fez. O pastor Ismael, um bom pastor, um bom servo de Deus, tem estado a fazer um excelente trabalho. E eu, em visita, ele questionou-me: aonde pretende chegar na sua carreira política? E eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, nunca tinha feito nenhuma reflexão sobre essa perspectiva, porque todos os cargos que eu exerci não foi minha pretensão exercê-los. Sempre foi o partido que me incumbiu com aquela missão. Pois é. E eu fiquei sem saber o que responder, até receber uma luz divina, que respondi da seguinte maneira: cheguei aonde nunca pensei chegar, irei aonde Deus permitir que eu vá. Eu acho que faço das perguntas do pastor Ismael as minhas.
qual é o cargo máximo que almejas atingir a nível da política? Essa é a resposta, né? Cheguei aonde nunca pensei chegar e Deus permitiu, e irei até aonde Deus quiser que eu vá. Bendito. Estamos em 2026, já estão ali as pré-campanhas. Como é que olhas para a praça política, as disputas? Está com um ambiente propício de um ano pré-eleitoral. Nós conhecemos esse fenômeno, esse ambiente, porque nós, felizmente, temos permanentemente realizações de eleições no quadro da democratização do nosso país. E sempre que se avizinham eleições, há, digamos, esse ambiente que nós estamos a verificar, e penso que é um ambiente normal, propício, e eu continuo a apelar à observância da ética do exercício da política. Mas o ambiente é propício, é tenso, é muitas das vezes conflituoso e, a maior parte das vezes, desafiante. Muito bem. Que MPLA é que se espera em 2027? Um MPLA forte, um MPLA coeso, unido e, digamos, um MPLA renovado em função de todo o percurso histórico que o MPLA teve. Eu, enquanto militante do partido, sinto que os órgãos do nosso partido, os órgãos deliberativos do nosso partido, têm estado cuidadosamente a transmitir à sua base militante a necessidade de se fazerem aprendizados com todos os factos inerentes ao passado, da nossa experiência no passado, para que possamos melhorar o nosso desempenho, da nossa interação a nível, digamos, da nossa praça política. Okay. E eu acredito que teremos um MPLA forte, muito forte, e com fortes probabilidades de vencer as eleições de 2027. Recentemente, o senhor publicou na sua rede social Facebook uma foto que ilustrava um estúdio de podcast. Que mensagem é que querias passar para os angolanos na altura? Porque estamos a ver hoje uma coisa diferente. É um sonho antigo. Sempre quis contribuir para a cultura do nosso país e eu tenho estado a fazer já alguma coisa por via da promoção de evento, com a colaboração de jovens artistas que conhecem e dominam a matéria. Mas achei que seria bom se eu pudesse também, com os poucos recursos que tenho, fazer um investimento para que todos aqueles jovens que têm talento pudessem ter uma oportunidade de exteriorizar o seu talento. Portanto, esse compartimento começou a ser feito em 2020. A parte de baixo é um restaurante e ficou por se concluir essa parte de cima, que tinha como objetivo a edificação de uma sala de conversa, que hoje se chamam de podcast, né? Mas é, no fundo, uma sala de interação. Quero trazer para essa sala de conversa temas ligados à religião, temas ligados à situação social do país, temas ligados à inovação, temas ligados ao empreendedorismo, para que, a partir daqui, se possa provocar um choque de lucidez para os nossos jovens despertarem do lugar em que estão e do caminho que podem seguir para melhorarem e conseguir alcançar os seus objetivos. E temos também aqui uma sala de gravação musical, temos aqui bons produtores e uma boa assessoria para melhorar a composição de alguns artistas e bons técnicos, e tem estado já a sair aqui muitos bons trabalhos, e eu penso que a Inova Mídia, através desse estúdio, vai conseguir dar um grande contributo para aquilo que é a nossa cultura no quesito da música. Muito bem, bem respondido, mas não queria... Bom,
passa aqui o plenário, né? A criação desse empreendimento que tem a ver com o musical angolano não cria assim um mau ambiente político dentro do MPLA, que é seu partido, não? Absolutamente não. Tudo que eu faço aprendi no MPLA. Não cria, não. Muito bem. Até porque eu não sou o único militante do MPLA que tem um estúdio de gravação musical. Muito bem. Por agora, queremos agradecer por ter estado aí do outro lado. Vamos a um curtíssimo intervalo. Não saia daí, voltamos já. Chivas Produções, somos o que querem. Fazemos reportagens de vídeo e fotografias em pedidos de noivado. Almoço em família, briefings e seminários nas empresas, videoclipes, casamentos e muito mais. Contacto 923 46 94 05 916 76 88 40. Chivas Produções. Somos o que querem. Bubu mangolei, dica binda kunene, watata transporte, watata transporte, watata transporte, watata lera, watata transporte, watata te leva, watata te leva. Watata te leva, da gana a Benguela, watata te leva, da gana a Luanda, watata te leva, da gana para toda Angola, watata te leva, vida ao Cunene, watata transporte. Obrigado por te manteres ali do outro lado e porque és um telespectador fiel. Agora, vamos continuar com esta segunda parte da nossa entrevista. A sua atenção. Estamos na curva descendente da nossa conversa. Tenha bondade. Para começar, qual é o seu hobby? Depende da oportunidade. Depende. Depende da oportunidade. Eu exploro todas e me adapto. Muito bem. Com esta resposta, qual é o seu signo? Eu sou leão. É por isso. É por isso que te adaptas rápido. Eu não me limito. Pois é. Porque quando você define nessa perspectiva um hobby, você fica limitado. Eu estou disponível para me adaptar em todas as circunstâncias. Sim mesmo. Nos trabalhos domésticos, quais deles gosta de fazer para ajudar a esposa? Agora não gosto de fazer mais nada. Agora já não. Já lavei muitos pratos, já limpei. Eu já fui funcionário doméstico. Ok. Eu trabalhei na casa de um casal francês, Thomas Bonnet, e o esposo era francês, a mulher era moçambicana. Trabalhavam na IOM e viviam na Maianga. E eu era o empregado doméstico deles. Mas é diferente com o lar. Sim, mas por que eu consegui ser empregado doméstico dele? Porque eu vim de um lar que todos aprendem a fazer tudo. Todas as tarefas do lar nós aprendemos a fazer. Lavar, engomar, cozinhar. E nessa idade já me recuso. Qual é o seu prato preferido? Olha, eu gosto do cozido de bacalhau. Cozido de bacalhau. Yeah. Muito bem. Eu sei que é, digamos, um gosto proveniente de um processo de aculturação. Eu devia te falar do funge, da muamba, mas, honestamente falando, eu gosto do meu cozido de bacalhau. Muito bom. Gosta de perfumes? Gosto, mas não tenho marcas preferidas. O meu perfume não precisa ter marca, ele só precisa ter bom aroma. Isso é outra. Gostei de ouvir música, visto que Eu amo. é fazedor, aliás, fazedor não, né? Eu amo ouvir música. A música faz bem à alma. Me faz lembrar como Davi acalmava os ânimos do rei Saul, tocando a harpa.
Yeah, eu amo música. Quem é? Vida de horror, porque vida de terror. Vida sem amor, porque vida sem união. Ninguém ama o seu irmão, porque ser feliz a vida de amor e comunhão. Esta é uma canção do pastor Vasco Rafael Chipuca, que eu mencionei, que foi um dos meus mentores. Isso é tudo. E desporto? Gostas? Adoro desporto. Qual é a modalidade? O futebol. Futebol. Mas já pratiquei basquete, handebol, voleibol, tênis, mas é o futebol. Qual é o seu clube preferido? Em Angola, Petro de Luanda. Ah, é verdade. Sou de Petro de Luanda. E... Sabias que nós somos a equipa com mais títulos, né? Sim, sim. Isso Pensei que não sabia. isso. É de primeira gosto, né? Mas coragem. Muito bem. Internacionalmente, em Portugal, É Benfica, Benfica, Espanha, Real Madrid. Inglaterra. Aí não vou. Aí não. Aí não. Uau. Aí não tem opções. Ok. Aprecio os talentos apenas. Muito bem. Doutor Miguel. Da Silva Almeida. Só nos resta mesmo é agradecer por nos ter recebido e dizer que foi bom falar com o senhor. Obrigado por teres aberto as suas portas para contar essa sua história e que poderá motivar muitos angolanos. Eu agradeço profundamente. Sei que já faz muito tempo vocês têm estado a solicitar e eu tenho uma dívida moral, particularmente consigo, porque ajudaste a esclarecer um caso quando eu era administrador do Ramiro, que ia deitando abaixo a minha carreira, por uma inverdade que se construiu a meu respeito, mas por via do vosso jornalismo investigativo, na altura da TV Palanca, fizeram um excelente trabalho e que trouxeram ao de cima a verdade, e que essa verdade acabou me libertando e me dando mais trajetória. E não só de fazer entrevistas. Parece que as minhas falas sempre criam polêmicas, mas é só pelo facto de eu gostar de ser verdadeiro. E eu senti que eu tinha também a obrigação de lhe ouvir as suas curiosidades sobre mim, e penso que, na medida do possível, consegui transmitir aquilo que me vem à alma, com toda a verdade e pureza, que eu carimbo e assino tudo quanto acabei de falar aqui hoje. Muito obrigado. Queremos agradecer o carinho da sua audiência e dizer que a conversa hoje foi com Miguel da Silva Almeida, ele que abriu o seu baú e contou todo o segredo. Esperamos que tenhas gostado da nossa conversa e siga sempre o canal Benguela 7 Angola no Facebook e no YouTube. Não vais perder nada. Fica aqui o compromisso de estarmos juntos com a próxima figura no próximo programa. Até já!